Diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Êxodo, capítulo 20, a partir do primeiro verso. Diz a Escritura Sagrada. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, vamos agora nos deter na sua palavra, Senhor, nessa parte do culto, para estudar, para meditar. Que o Espírito Santo fale conosco, que abra a palavra para nós e também abra o nosso coração para receber com fé, com humildade, e crescermos assim, conhecer a Ti, Sua vontade e viver na vida para o Seu louvor em Cristo, com perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Nós vamos continuar hoje, meus irmãos, a segunda parte, hoje a segunda parte do trechozinho que nós temos aqui do Catecismo Maior. Vocês têm no ponto número 8 do programa de culto, estudos, no 7º mandamento. Hoje é a parte 11. Nós vamos continuar estudando a pergunta 139, que diz assim: quais os pecados proibidos no 7º mandamento? Resposta: os pecados proibidos no 7º mandamento, toda imaginação, pensamento, propósito e sentimentos impuros. E nós temos aqui 2 textos que eu já li com vocês, né? Então, irmãos, hoje ficou de eu falar para os irmãos a respeito, continuar falando a respeito das meditações no Evangelho de Jesus para combater isso aqui, a imaginação, pensamento, propósito e sentimentos impuros. Nós lemos, eu queria já ler com vocês, né? Vamos abrir aí a Bíblia em Jó, capítulo 31, verso 1. Vamos ler os 2 textos, meus irmãos. Vou pedir para vocês abrirem o Jó e abrirem também Mateus, tá bom? Então, em primeiro lugar, Jó, capítulo 31. Jó, capítulo 31, o verso 1. E o Mateus, nós vamos ler juntos, então, Mateus, capítulo 5, versículo 28. Mateus, capítulo 5, versículo 28. Então, diz assim a palavra do Senhor, né? O Jó diz assim: fiz uma aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria
numa virgem. E o Mateus 5,28 diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Então, quando você olha para Jó, você vê Jó dizendo assim: eu fiz uma aliança com os meus olhos para não atentar numa virgem. E você olha para Jesus, Jesus diz que quando um homem atenta numa mulher, cobiçando esta mulher, ele em seu coração comete adultério com ela. Então, ligando os dois textos, nós podemos observar o seguinte: o adultério, como nós vimos na aula anterior, ele começa no coração, é uma questão de coração. Por isso Jó diz: eu fiz uma aliança com os meus olhos para não fixar numa virgem. Porque, como Jesus diz aqui, quando então se olha para o sexo oposto com desejo impuro, o adultério já está lá, no coração, não é? Então, Jó diz assim: eu vou fazer uma aliança com os meus olhos para eu não fazer isso, para eu não olhar. Né? Então, veja os dois textos se complementando aqui na palavra do Senhor. Lá no Antigo Testamento, Jó diz isso já, e Jesus ensinou isso no Sermão da Montanha. Agora, eu disse para vocês o seguinte: para ele fazer isso, nós estamos estudando, né, o 7º mandamento, que é não adulterarás. Então, nós estamos vendo que a raiz do adultério é o coração, está no coração, e o coração é o centro da vida do homem, segundo as Escrituras. De lá brotam todas as coisas, desejos, pensamentos, palavras, obras. Então, o coração é capital. Esse coração, nós vimos semana passada, não, na semana, na verdade, retrasada, que esse coração precisa ser regenerado, primeira coisa. Ele precisa ter uma mudança. Isso é obra da graça, é obra do Espírito Santo, é o novo nascimento. Esse é o primeiro aspecto. Quer dizer que o coração tem que ser transformado, porque não se pode fazer uma aliança com os olhos sem uma mudança no coração. Essa é a primeira coisa. Agora, disse também para vocês que o coração, mesmo o coração regenerado, ele tem que ouvir a recomendação de Provérbios no capítulo 4. Vamos lá para Provérbios agora? Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, ele diz assim, olha, vamos ver aqui. Provérbios capítulo 4, diz assim, versículo 23, Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim a Escritura: sobretudo, todos acharam? Já acharam, né? Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, né? Então veja que como a palavra de Deus vai se confirmando, mostrando assim, olha, Jesus disse que o homem peca com o coração, antes de pecar na prática, mas ele já pecou no coração. Jó diz que ele tem que guardar os olhos dele, e essa guarda significa que antes disso ele guarda o que, irmãos? O coração, né? Fiz uma aliança com meus olhos, então eu tenho que guardar o coração. E Jó era regenerado. Então, nós temos que, mesmo a pessoa regenerada, ela precisa guardar o coração. Ela precisa observar o que tem no seu coração. Aí nós falamos, irmãos, eu estou só relembrando rapidamente para nós podermos continuar, o que está no Salmo 42. Vamos lá agora para o Salmo 42? No Salmo 42, no versículo de número 4, perdão, no versículo de número 5, a palavra de Deus diz assim: por que estás abatida? Eu li o 43, desculpe. Bora ler o 43, que eu já estou lendo aqui, porque repete o 42. Vou ler primeiro o 43, versículo 5, tá? Falei 42, né? 43, versículo 5, que diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu.
Ele já tinha dito isso, sim. Então, no Salmo 42, realmente, no Salmo 42, ele fala 2 vezes a mesma coisa. No versículo 5 do Salmo 42, ele fala: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da sua face. E ele repete no final do Salmo, versículo 11: Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei, o qual é a salvação da minha face. 2 vezes no Salmo ele fala para a alma dele, né? Ele fala assim: Por que estás abatida? E ele repete isso no Salmo 43 também. Então eu falei para vocês assim: existe aqui uma batalha interna entre a alma abatida e, vamos dizer assim, a consciência do salmista na promessa de Deus, na palavra de Deus. Então, o que ele faz? A alma dele, movida ainda pelo pecado, porque nós somos pecadores, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que guardar o coração. Mesmo os regenerados, eles são tentados, logicamente. Então, a alma dele está tentando com abatimento. E ele está cada vez mais abatido. Então, ele para e lembra das promessas de Deus. Por que ele diz assim? Por que te perturbas, né, dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei. Mas de onde ele sabia que ele deveria esperar em Deus? Então, ele tem aqui 2 vozes. A voz da alma abatida e a voz da palavra de Deus, das promessas de Deus. É por isso que ele sabe que ele precisa esperar em Deus. Por quê? Porque Deus tem dito: espera em mim. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso agora, tá? Porque na aula anterior eu fiz assim uma ênfase muito grande na questão mais geral de a pessoa falar, a própria alma, as promessas de Deus. E eu disse para vocês assim: são 2 meditações. Uma meditação ruim e uma meditação boa. A meditação ruim é a meditação no pecado. A boa meditação é a meditação na palavra. Então, você está lá. Aí a sua alma vai ficando abatida, porque você lembra de alguma coisa que abate a sua alma. Aí você fica pensando nisso. Você fica meditando nisso. Então, o salmista ele faz uma espécie de exercício, fazendo agora o quê? Ele diz assim: não, minha alma, eu vou conscientemente pensar nas promessas de Deus. E ele então fala à própria alma: não te abate, espera. Porque veja, abatimento e esperança são 2 coisas diferentes. Abatimento é a voz da alma abatida. A esperança é a palavra de Deus, o convite da palavra de Deus, o convite do Evangelho. Como é que nós chamamos o Evangelho, irmãos? Boa notícia, boa nova. O Evangelho sempre é boa notícia. Então, o pecado sempre é má notícia. E o nosso próprio pecado. E a nossa própria voz, quando ela está dominada pelo pecado. Nossas próprias meditações, elas são ruins quando elas não estão baseadas no Evangelho. Mas o Evangelho é a boa notícia todo tempo, não importa a nossa situação. Não importa, vocês lembram, eu disse assim para vocês, que Pedro pecou, né? Negou Jesus 3 vezes, mas o Evangelho trouxe esperança para Pedro. Não importa a mulher adúltera foi levada lá para ser apedrejada, mas o Evangelho trouxe esperança para a mulher adúltera. Não importa os pecados, o Evangelho traz esperança. E é isso que eu quero chamar a atenção de meus irmãos nessa manhã. É que nós precisamos meditar no Evangelho e precisamos aprender a nos alegrar e a esperar nas promessas de Cristo Jesus, nas promessas de Deus em Cristo, as promessas de Deus no Evangelho. Então, eu disse para vocês que aí eu não vou ler agora, mas eu li também na aula anterior, Salmo de número 1, e Josué, capítulo 1, versículo 8. Então, lá no Salmo de número 1 diz o quê? Bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Então, nós temos aí um processo de
Andar, deter e sentar. Então, o homem bem-aventurado, ele não segue nesse processo de andar, deter, assentar-se. Mas ele, o que ele faz? Essa é a parte negativa, né? Então, ele não faz essas coisas. O que ele faz? Antes, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Meditação. E lá em Josué, o Senhor diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele, para que tenhas o cuidado de fazer. Veja a posição das coisas. Meditar e fazer. Meditar e fazer. Então, meus irmãos, a importância da meditação. Nós temos aqui, então, dois caminhos. O Senhor Jesus Cristo disse assim: olha, aquele que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já adulterou com ela no coração. E agora eu me volto para o catecismo. Bora ler o catecismo agora? Olha o que o catecismo diz aí. Vamos ver a pergunta 139 que vocês têm no programa de culto. Vamos ler. Diz assim: quais são os pecados? Quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? Resposta: os pecados proibidos no sétimo mandamento são toda imaginação, pensamento, propósitos, sentimentos impuros. Então, essas coisas estão envolvidas. Pensar, imaginar, sentimentos, desejos impuros, essas coisas como que se autoalimentam e elas vão então promovendo umas às outras. Na medida que eu desejo, eu vou pensando, e na medida que eu vou pensando, eu vou desejando ainda mais, eu vou ardendo em desejos. Então, nós temos aqui, meus queridos irmãos, essa questão da meditação, né? Então, um homem ou uma mulher, um homem vê uma mulher, ou uma mulher vê um homem que não é o seu marido ou esposa. Marido ou esposa, né? Então, não é o seu cônjuge. Então, a partir do momento em que se desperta desejos impuros, começa a ter um processo ali de pensamento, de imaginação, e se a pessoa ela não cuidar do coração, ela não vigiar o coração, e ao contrário, ela der evasão a essas coisas, e ela pensar cada vez mais nessas coisas, aquilo vai lhe dominando cada vez mais. E o pecado pode se tornar o pecado, então, prático, de alguma maneira. E vejam, irmãos, eu disse para vocês também na aula anterior, que Jesus disse que já se peca no coração, né? Já se peca no coração. Mas eu falei também que é uma verdade, que ainda que já se peque no coração, o pecado pode se tornar cada vez mais grave. Aquela coisa, né, da progressão que está lá no Salmo, de número 1, de andar, deter e sentar. A pessoa está andando, a pessoa para e a pessoa se senta. É um progresso do pecado. O pecado vai piorando. Provavelmente o salmista queria destacar isso nessas palavras. Então, irmãos, o adultério, enquanto ele não é prática, ele já acontece no coração. Mas quando ele vira prática, ele piora ainda o pecado. O pecado é pior. O pecado é mais grave, é mais ofensivo a Deus ainda e traz mais danos ainda à vida daquela pessoa, à vida de famílias, à vida de igrejas, à vida da sociedade. Porque o adultério, ele é destrutivo. As pessoas, as famílias, as crianças, nós não podemos calcular o dano familiar causado pelo adultério. O adultério na nossa sociedade, ele é completamente, assim, sabe, tratado como coisa sem malefício. É até padronizado e, assim, inocentado. E visto até como uma coisa normal. Mas isso não é verdade, irmãos. E os danos causados em separações, em fim de casamento, em tanto problema familiar, danos emocionais, danos até mesmo físicos, né?
porque nós lemos lá em Provérbios, né? Interessante isso, né? Você não precisa abrir de novo não, mas aqui em Provérbios capítulo 6, que nós lemos hoje, o versículo 32, ele chama atenção para uma consequência do adultério física, né? Quando ele diz assim o que adultera com uma mulher é falta de entendimento, aquele que faz isso destrói a sua alma. O adultério em termos gerais, inclusive a parte espiritual, achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança, não aceitará nenhum resgate, nem se conformará, por mais que aumente os presentes. Então, o adultério, ele é danoso, extremamente danoso em todos os aspectos, inclusive no aspecto físico, irmãos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não posso brincar com o pecado. Quer dizer que o pecado ele tem que ser mortificado na sua origem, que é o coração, porque se eu não faço isso, eu terei danos espirituais, eu terei danos físicos em todo o meu ser, e eu vou envolver outras pessoas naquela confusão. Eu posso destruir as pessoas que mais amo, as pessoas que eu quero cuidar e que o adultério destrói. Então, é necessário nós não brincarmos com nenhum pecado, irmãos, e especialmente com este pecado específico. E, portanto, é necessário seguir a recomendação de Provérbios, guardar o coração, zelar pelo nosso coração. Então, vamos para Romanos agora, que praticamente eu apenas relembrei, né, as coisas que já disse. Mas agora eu quero concluir, falta eu concluir com Romanos. Romanos, capítulo 6. Se nós formos olhar para o versículo 11, nós vamos ver o apóstolo Paulo, ele falando de nós aplicarmos o evangelho para vencer o pecado. Ele diz no versículo 11, Romanos capítulo 6, versículo 11, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa consideração é uma consideração da meditação e da fé, irmãos. É muito impressionante que o apóstolo Paulo, ele trazia para nós uma doutrina, uma verdade do Evangelho, e ele então, dentro dessa verdade do Evangelho, dizia assim para nós: considerem isso, creiam nisso, e a partir daí vivam de acordo com essa verdade. Lembra que eu falei para vocês da voz da alma e da voz do pecado? O que nós temos que aprender a fazer é não ouvirmos a voz do pecado e a voz da incredulidade. Porque, irmãos, nós temos a boa notícia. Quando o salmista diz assim, espera em Deus, nós podemos esperar em Deus e nós podemos crer que Ele vai nos socorrer nas nossas fraquezas e nos nossos pecados. Então, muitas vezes o que acontece com as pessoas? As pessoas, elas veem aquele desânimo e aquela voz do pecado dizendo assim, olha, e a voz mesmo do diabo, viu? Que é o pai da mentira, dizendo assim, olha, não tem jeito para ti, tu és um grande pecador, fracassado, e que não tem jeito para venceres essa fraqueza e este pecado. Essa é a voz da alma abatida. E eu repito, aí pode ter também um elemento de Satanás, porque Satanás é o acusador dos irmãos e é o pai da mentira. Então, a grande questão é, nós precisamos ouvir, meus irmãos, não a nossa alma abatida, nem as mentiras do maligno e nem as mentiras deste mundo, porque este mundo ele apresenta também para nós tentações e um pensamento seguinte, olha, aproveita os prazeres oferecidos pelo mundo. Nós precisamos então fazer o que o salmista diz,
e exortar a nossa alma nos baseando na palavra de Deus. Daí a importância da sua mente, daí a importância de você continuamente estar pensando nas promessas de Deus. E há duas coisas que você precisa pensar em primeiro lugar, que o apóstolo Paulo fala em Romanos. A primeira coisa é a justificação pela fé, que está no capítulo 5. Vamos ler o capítulo 5? No capítulo 5, no versículo 1, ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A primeira coisa que nós temos que meditar todos os dias é na grande e gloriosa doutrina da justificação pela fé. Ou seja, o que é isso, irmãos? O que é a justificação? A justificação é a doutrina que diz assim: olha, eu sou um grande culpado, miserável pecador diante da presença de um santíssimo Deus, e eu não posso resolver isso. Primeiro ponto. As minhas obras não vão resolver isso. Essa é a grande primeira questão. Segunda questão da justificação. Eu não preciso resolver isso, porque o Deus Pai já resolveu isso no seu Filho, quando Ele deu o Filho dele para a minha justificação. Por isso que Jesus Cristo veio. Observe bem, nós temos que lembrar continuamente de que quando nós nos aproximamos de Deus, nós não nos aproximamos de Deus por causa da nossa justiça. E nós não temos uma relação com Ele por causa da nossa justiça, mas nós temos uma relação com Ele por causa da justiça de Cristo. Que a partir do momento que eu criei em Jesus Cristo, por isso que Paulo diz aqui, justificados pela fé, ou seja, que eu deixei de confiar nas minhas obras, mas eu confiei na justiça de Cristo, que morreu por meus pecados, a palavra de Deus promete isso e diz isso aqui: eu estou justificado. Eu estou justificado. E eu estou em paz com Deus. Essa é a verdade do Evangelho de Jesus. Ou seja, nada vai me tirar dessa bênção se verdadeiramente eu confio em Jesus Cristo, eu confiei nele, eu não estou confiando na minha justiça, mas eu confiei nele, eu estou justificado. Essa é a verdade da palavra. A palavra de Deus diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Paulo vai dizer lá: quem nos acusará diante de Deus? Foi Cristo que morreu por nós. Cristo já nos justificou. Eu preciso meditar muito nisso. Eu preciso meditar muito também que isso foi um ato supremo, inexplicável do amor de Deus. Porque quando Jesus me justifica, Jesus morre por mim, quando eu ainda era um ímpio, quando eu ainda era um traidor de Deus, um inimigo de Deus terrível. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer mais um pouquinho adiante, no versículo 6, veja o versículo 6, ele diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Que palavra maravilhosa, porque Jesus não morre pelos justos, Jesus morre por nós, Jesus morre pelos ímpios. O que é um ímpio, irmãos? O que é piedade e o que é impiedade? Piedade quer dizer uma pessoa que adora a Deus, que teme a Deus, que serve a Deus, que ama a Deus. Nós não éramos nada disso. Nós éramos pessoas idólatras, que ofendiam a Deus, que odiavam a Deus, que não queriam se submeter a Deus. Exatamente, Jesus Cristo veio morrer por esse tipo de gente. Aqui está o amor de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então veja que ele fala no versículo 7, porque apenas alguém morrerá por um justo. Poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, não é verdade? Poderá ser que uma pessoa diga assim: eu vou morrer por esse fulano, por esse ciclano, porque ele é uma pessoa que é justa. Mas não foi isso que aconteceu. Nós não merecíamos nada. E Jesus Cristo veio exatamente morrer por ímpios, por traidores, por pecadores. E lá no versículo 8 está a prova do amor de Deus. Porque vocês lembram muito bem, no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 16, o texto famosíssimo: Deus amou o mundo, amor de Deus, que deu seu Filho unigênito. Mas quando nós juntamos lá João
3,16 com Romanos, capítulo 6, versículo 8, nós entendemos melhor. Porque veja o que Paulo diz aqui. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, meus irmãos, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: pense no amor de Deus por você, que ele deu o Filho dele para morrer numa cruz, quando você ainda era aquela pessoa, sabe aquela pessoa que você era antes de ser convertido? Sabe aquela pessoa que não queria saber de Deus? Sabe aquela pessoa que não pensava em Deus e que vivia apenas para essas coisas, para o pecado, talvez até inclusive para o pecado sexual, para o adultério, o que for, e que fazia isso e não se portava com Deus? Sabe aquela pessoa que, diante dos mandamentos de Deus, simplesmente desprezava e nem queria saber daquilo, mas queria mesmo viver no pecado, viver para os ídolos, afrontar a Deus e não tinha nenhum temor de Deus? Era assim que nós éramos. Pois Jesus Cristo veio e morreu por nós assim, e nos amou sem mérito nenhum, e foi até a cruz. E não fez só isso, irmãos. Ele ressuscitou, ele assentou à direita de Deus, e ele disse lá para os primeiros apóstolos: agora vão e preguem, e anunciem essa mensagem. E essa mensagem veio até nós, e chegou até você. E quando chegou até você, o Espírito Santo iluminou você. O Espírito Santo deu o conhecimento dessa verdade, né? Que o apóstolo Paulo vai falar no Espírito Santo lá, no capítulo 8. O Espírito Santo inclinou você, que antes era tendente para tudo que é contra Deus, né? Eu tenho que ler aqui no capítulo 8, para nós percebermos essa obra. Lá no capítulo 8, no versículo 7, ele diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita a Deus, a lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Assim era eu e você antes da conversão. Nós éramos pessoas inclinadas para quebrar a lei de Deus, para adulterar, para desobedecer pai e mãe, para todos aqueles pecados lá condenados nos 10 mandamentos, para a idolatria, para zombar do nome de Deus, para fazer todas essas coisas. É a carne. Mas aí ele diz, no versículo anterior, irmãos, no versículo 6, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então veja que coisa, Jesus foi lá, morreu na cruz por seus pecados. Você, quando você era exatamente assim, carnal, e que amava as coisas do pecado, Jesus foi lá, morreu por você na cruz do Calvário. E Jesus deu o Espírito Santo para você, para que você fosse libertado de si mesmo, do seu coração que só amava as coisas do pecado, e deu para você agora uma inclinação para Ele. Então, se você é um crente em Cristo Jesus, lembra do novo nascimento que eu falei? Nós precisamos, o coração precisa ser regenerado, isso é uma obra do Espírito Santo. Então, Jesus Cristo morre na cruz, e Jesus Cristo, por causa da obra dele, ele nos envia esse Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos transforma, nos regenera, nos leva para Deus. Então, se você ama, se você pode nesta manhã, dizer assim: pastor, eu quero viver em santidade e pureza sexual. Eu quero obedecer os mandamentos de Deus. Eu desejo fazer a vontade de Deus. Eu amo ao Senhor. E eu quero viver para Ele, para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. A Bíblia está dizendo que isso é obra do Espírito Santo. Se isso é verdade na sua vida, no seu coração, se você creu no Senhor Jesus, e se você ama esse Deus e deseja viver nos seus mandamentos, quem fez isso na sua vida não foi você mesmo. Quem fez isso na sua vida foi o Espírito Santo. Então, Jesus morre na cruz e o Espírito Santo é dado a você, como aquele que muda a sua vida e te faz olhar para Jesus, e te faz perceber os seus pecados, te dá o dom da fé e do arrependimento, e você então crê no Senhor Jesus e você é justificado. No momento que você crê, você é justificado. E ponto final. Eu fui amado por Deus. Eu quero convidar vocês, meus queridos irmãos, nesta manhã,
a sua primeira e grande meditação contínua, se você quer vencer qualquer pecado, você precisa meditar muito na justificação pela fé como uma expressão do amor de Deus. Se vocês puderem guardar isso no coração e na mente, eu vou ficar muito feliz, porque essa é uma verdade muito importante. Se nós queremos vencer o pecado, nós precisamos ter muito firme em nossa mente e nossas meditações o amor de Deus expresso na justificação pela fé, no fato de que Jesus Cristo veio a este mundo morrer por nós quando nós ainda éramos ímpios, e no fato de Ele nos ter dado o Espírito Santo, que veio e nos mudou o coração e nos transformou o coração. Então essa é a grande primeira coisa. Vocês sabem, deixa eu falar uma coisa para vocês, nós não venceremos os prazeres, os desejos, a impureza, as tentações, sem termos uma consciência cada vez maior através da meditação e do pensamento nessas promessas, nessa bênção, sem termos a consciência do amor de Deus e da justificação pela fé. Porque, meus irmãos, o amor de Deus vai nos constranger, o amor de Deus vai nos mover. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quando você ama uma pessoa, você se inclina para esta pessoa. Isso não é óbvio? Quando você ama uma pessoa, você quer estar perto dessa pessoa. As suas afeições, as suas emoções, os seus desejos, o seu despertar, a sua alegria, o seu prazer está na presença dessa pessoa. Pois bem, se Deus for amado por nós, nós compreendemos cada vez mais o seu amor, a sua graça, as nossas afeições vão se dirigir para Ele, de maneira, irmãos, que aquilo que antes nos despertava, isto é, a impureza sexual, o desejo sexual, as imaginações impuras, essas coisas que são contrárias à glória, à bondade, à justiça, à pureza, à santidade dele, vão parecer para nós cada vez mais imundas, cada vez mais sujas e cada vez mais odiosas. E, portanto, irmãos, nós vamos entendendo que o nosso prazer não estará nelas. Portanto, eu quero, nesta manhã, lhe chamar a atenção para você pensar, refletir continuamente na grande obra de salvação e de justificação em Cristo por sua vida. Então, eu quero lhes dar um exercício prático hoje de manhã. Tá bom? Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, você precisa ler a sua Bíblia todos os dias. Você precisa ler este livro todos os dias. Bom, isso é tão óbvio, né? Eu sei que vocês já ouviram isso desde que vocês se tornaram crentes. Tantas vezes, mas eu quero lhes dar essa recomendação dentro daquilo que é bíblico. Porque, veja, irmãos, uma pessoa pode ler a Bíblia assim, ó, ela lê a Bíblia como um costume, né? Eu vou ler a minha Bíblia, vou ler o capítulo destinado para o dia de hoje. Aí, vamos dizer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Se a pessoa quiser ler a Bíblia em um ano, ela pode ler 3 capítulos de segunda a sábado. Pode ler, por exemplo, 2 capítulos do Antigo, 1 do Novo, de segunda a sábado, e no domingo ler 5 capítulos. Se ela fizer isso, ela vai ler a Bíblia toda em um ano. Aí ela pode fazer isso. Eu vou ler a Bíblia, eu tenho aqui os meus textos que tenho que ler hoje. Aí ela lê apenas para cumprir aquela tabelinha lá da leitura diária, e ela marca, eu já li aqui. Então tem muita gente que quer simplesmente cumprir a leitura da palavra como se fosse, assim, irmãos, uma obrigação, para que ela então chegue no fim do ano e diga assim, eu já li a Bíblia toda. Mas não é assim. A leitura tem que ser com a meditação. Então, irmãos, rapidamente, eu quero que vocês entendam, de forma muito prática, que você deve ler a Bíblia dentro da história da redenção.
Então, o Antigo Testamento, ele é o quê, irmãos? Ele é promessa. O Novo Testamento é o quê? Cumprimento. Então, quando eu leio a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia, e a recomendação mesmo é de Gênesis e Apocalipse, tá? Eu tenho que ler a Bíblia nesse sentido, olha, Deus está prometendo o quê? Prometendo o Messias, prometendo o meu Salvador, não é Salvador de outro, não. É o meu Salvador. Você não é crente? Então, meu Salvador Jesus Cristo está sendo prometido por todo o Antigo Testamento. Aí você vai lendo e vai pensando assim. Cada parte do Antigo Testamento, você vai pensando como se relaciona com esta promessa. Por exemplo, ontem até falei na casa das nossas irmãs aqui da igreja que eu visitei ontem. Então, por exemplo, você toma aquela história de Davi e Golias, e você sabe, né? Davi e Golias, e muita gente pega aquele texto e diz assim, Golias são seus problemas, e Davi, né? Siga a fé de Davi, que vence o Golias, que é esse problema. Essa é uma leitura, irmãos, vamos dizer assim, que tira aquela história da história maior. Existe uma história maior nas Escrituras e existem as pequeninas histórias. Por exemplo, a história de Davi, a história de José. A Bíblia não é cheia de histórias? Essas histórias bíblicas, elas estão conectadas com a história maior, que é a história da redenção. Tem aquele que é o principal. A Bíblia é uma história e tem alguém que é principal nessa história. Quem é? Jesus Cristo. Então você tem que conectar cada pequenina história das Escrituras, do Antigo Testamento, com esse grande, mais importante personagem da história, que é Jesus Cristo, e perceber a conexão. Então, quando você lê, por exemplo, Davi e Golias, você pensa assim, em que sentido esse texto está relacionado com Jesus Cristo? Vocês lembram o que Davi faz lá, irmão? Golias estava desafiando quem? Israel. E o que Davi faz? Davi vence Golias. O que Davi faz, então, quando ele vence Golias? Ele salva quem? Israel. Não percebe a conexão com um Salvador que liberta e salva o seu povo? Outro exemplo. Quando Moisés tira o povo de Israel do Egito, o que ele faz de novo? Ele é o Salvador. E todo aquele momento que ele vai ali salvar, é estabelecido um sacrifício chamado uma festa que vai perdurar por toda a história do Antigo Testamento, que é a Páscoa. E essa Páscoa, os israelitas tinham que comemorar anualmente, lembrar do quê? De Moisés, da libertação do Egito. Não percebe a conexão disso? E quando você chega no Novo Testamento, lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo ele vai estabelecer a ceia do Senhor, conectando a ceia do Senhor, que era a morte dele, com a Páscoa. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar este livro, não é apenas ler esse livro como um livro de regras morais ou de histórias que tem uma lição ali específica, mas desconectada com todo do livro, porque nós temos que ler este livro pensando o seguinte: o que toda a história da redenção tem a ver com a minha justificação, com a obra que Deus fez por minha alma, por minha vida. Quando você lê, por exemplo, que aqueles 2 jovens, filhos de Arão, né, eles morreram queimados porque eles ousaram oferecer um fogo estranho diante de Deus. O que isso está? Qual a conexão disso com a minha salvação? Percebendo, por exemplo, a gravidade do meu pecado. Porque se colocar um fogo ali, irmãos, um fogo estranho no culto a Deus, de maneira que ali eles foram queimados vivos ali, que aí o fogo do Senhor os matou ali, mostra a gravidade do meu pecado, mostra a gravidade
da ira de Deus que virá no juízo, e mostra o que Jesus Cristo teve que sofrer na cruz do Calvário, morrendo pelos meus pecados. Tudo está conectado com a cruz de Jesus, tudo está conectado com o fato de que nós somos pecadores, que Deus está irado, mas esse Deus irado proveu para nós um Redentor que morreu no nosso lugar, que pagou. É o que Paulo está dizendo aqui, quando nós ainda éramos ímpios. Então leia a sua Bíblia, aplicando a sua vida e dizendo assim, o que essa Bíblia, o que esse texto me fala da graça de Deus, da salvação, e já está prometendo que vai acontecer lá no Novo Testamento. Aí quando você chegar no Novo Testamento, aí as coisas vão ficar mais claras ainda, porque o Novo Testamento ele é mais direto. Ele vai apontar, já no início dele, vai dizer assim, olha, essa aqui é a genealogia, lembra a genealogia de Cristo lá em Mateus, que é o evangelho do rei Jesus? E lá já começa mostrando como esse rei vem de Abraão, vem de Davi. E chega, então, como o rei prometido em todo o Antigo Testamento. Você vai ver ali no início, Maria ficando grávida pelo Espírito Santo, José não querendo então receber Maria, porque pensou, Maria me traiu, Maria está grávida. E Deus falando com ele em sonho, diz assim, não temas receber Maria, porque o ente que nascido dela é santo, e tu vais chamá-lo o quê? Qual é o nome dele? Jesus, porque Jesus é o quê? O que significa Jesus, irmãos? O Senhor salva. O Senhor salva. Então, todo trecho da Bíblia está mostrando para nós a gloriosa verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E você deve se aproximar desse Deus. Olha, se você não quer ser vencido pelos desejos, pela impureza, por todas essas coisas e essas tentações que estão aí no mundo, você tem que ser inundado pela consciência do grande amor de Deus na pessoa bendita de seu Filho Jesus Cristo, que Ele amou você, que Jesus morreu por você, e que a sua alegria cresça, que o seu prazer cresça, na medida que você medita, irmãos, neste amor de Deus. Isso tem que ser contínuo. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e de noite. Então, quando o pecado, quando Satanás, quando os pensamentos seus chegarem para você e disserem assim, você é um fracassado, pecador, ou vierem com os desejos e com os pensamentos impuros, o que vai fazer você reverter isso, em primeiro lugar, irmãos, é a consciência cada vez maior do amor e da graça de Deus na doutrina da justificação pela fé. Mas tem uma segunda parte ainda. Porque eu disse para vocês, lembra? Agora eu falei assim, não sei se vocês vão lembrar. A primeira grande promessa é a doutrina da justificação pela fé. Mas ela não para aí. A segunda grande promessa está no fato da ressurreição de Jesus Cristo, do significado da ressurreição de Jesus Cristo para mim. E é isso que está em Romanos capítulo 6. Vamos olhar então Romanos capítulo 6 agora. Observe. O que diz lá? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto. Vejam, saibam disso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Para quê, meus irmãos? Para que o corpo do pecado seja desfeito e para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele, mas
Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte aqui: existe uma identificação profunda, espiritual e real entre a minha vida e a vida de Jesus Cristo. Irmãos, vejam que Paulo está dizendo o seguinte: Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Tá? A Bíblia, eu já estou vendo ali que o tempo está acabando, então eu vou parar aqui mais uma vez, mas eu vou avançar mais um pouco. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus Cristo, ele é o cabeça do corpo. Tudo o que ocorre com a cabeça, ocorre com o corpo. Jesus Cristo também usou outra ilustração, quando ele disse assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Tudo que diz respeito à videira, diz respeito aos ramos. O apóstolo Paulo usou outra ilustração. Ele disse assim: a igreja, ela é uma casa, um templo. E esse templo, nós temos, o fundamento dele é os apóstolos e os profetas, lembra lá de Efésios? Mas a pedra angular, a pedra principal, é Cristo. Então, o que a Escritura ela vai nos dizer? Que nós estamos conectados, nós estamos unidos realmente, de forma, isso é realidade, a pessoa bendita de Jesus Cristo, como nosso cabeça, como homem, cabeça de uma nova raça. Nós estávamos ligados primeiro lá a Adão. Então, quando Adão caiu, nós caímos com Adão. E nós fomos destruídos na queda. A nossa natureza se corrompeu. É por isso que nós temos todos esses desejos e esses pensamentos para o mal, tendente para o mal, que é o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8. A carne, a natureza pecaminosa. Mas Jesus veio como um segundo Adão. E tudo que acontece com ele é nosso. É nosso. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte aqui, que eu quero que vocês levem isso agora para suas casas para meditarem, que não somente, preste bem atenção nisso, eu vou finalizando aqui, que não somente eu fui justificado, mas verdadeiramente eu fui liberto do poder do pecado. Por quê? Porque quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele não somente paga pelos meus pecados, que eu não podia pagar, isto é, ele me justifica na presença de Deus, mas ele quebra a minha ligação com o homem velho. Ele mata ali a minha morte. Ele mata a minha escravidão. E quando ele ressuscita, que ele sai da tumba, eu ressuscito com ele. Para quê? Para Deus. De maneira que isso é uma realidade, isso é um fato espiritual. Preste bem atenção nisso, irmãos. E eu quero que vocês saiam daqui pensando nisso e continuem pensando nisso, porque nós vamos voltar, tá bom? Leia suas Bíblias, até faça pesquisa, pode até ler algum comentário bíblico, vão atrás. Eu quero até lhes recomendar isso. Porque o que a Bíblia está dizendo aqui é que nós morremos verdadeiramente para o pecado e ressuscitamos para Deus. Então, você não precisa mais. Não precisa mais, né? Vamos colocar de uma outra forma. Você não tem mais por que seguir essas imaginações, esses pensamentos, esses sentimentos impuros, porque isso não pertence mais à vida nova em Cristo Jesus. Isso é do velho Adão, isso é do velho homem. Hoje eu posso dizer assim, basta. Hoje eu posso dizer, junto com o apóstolo Paulo, eu posso, versículo 11, eu vou desenvolver mais isso no próximo estudo, tá bom? Mas no versículo 11 ele diz, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Primeira coisa. Segunda coisa, não reine o pecado em vosso corpo mortal. Terceira coisa, versículo 13, nem apresenteis os vossos corpos ao pecado. Vocês percebem as consequências da obra de Cristo? Mas a Deus.
Os vossos membros devem ser feitos a Deus. Apresentai-vos a Deus como vivos. Vocês já estão vivos, né? Dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Deixa eu dar uma ilustração aqui para a gente finalizar. Quando uma pessoa está viva, é surpreendente ela caminhar? É surpreendente ela falar conosco? Nós nos surpreendemos com isso? Agora, quando uma pessoa está morta, ela não vai caminhar. Ela não vai falar conosco. A Bíblia está dizendo aqui que você está vivo. Se você está em Cristo, você está vivo. Irmãos, isso é uma verdade bíblica. Você não crê nisso? E, portanto, você não deve viver como um morto. O que é um morto? Um morto, ele não obedece a Deus, ele não pode. Ele está morto, ele não pode se mexer, ele não pode falar, ele não pode orar, ele não pode buscar Deus. Está morto, está no caixão lá. Mas Jesus saiu do caixão, Jesus saiu da tumba. E se eu estou nele, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu estou vivo. Então, viva, meu irmão. A Bíblia está dizendo assim, você considere morto para o pecado, acabou. Se levante e diga, eu vou ser puro, eu vou guardar, eu vou fazer o que Jó disse lá. Eu vou fazer uma aliança com os meus olhos. E eu vou vencer esse pecado. Porque a promessa é, eu estou vivo, eu vou agir como um vivo em Cristo Jesus. Eu vou pedir para vocês 2 exercícios, tá? Medite muito, se você não está fazendo isso, no amor de Jesus, na doutrina da justificação pela fé e na doutrina da ressurreição, da libertação, da vivificação que Ele nos deu em Cristo Jesus. Lendo a sua Bíblia todos os dias, faça conexões com Romanos, com essas promessas, porque o que Paulo está dizendo aqui foi prometido em todo o Antigo Testamento. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer isso, irmão? Pela graça do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado. Nesta manhã nós estamos aqui estudando essas bênçãos maravilhosas, de forma, Senhor Deus, a aplicarmos a questão dos nossos pensamentos, sentimentos, desejos, Senhor, propósitos, que devem ser puros, que o pecado começa aí. Senhor Deus, opera na nossa vida, na vida de nós que estamos aqui, de nossos irmãos, de nossa igreja, para que nós venhamos mortificar o pecado desde dessa origem que é o coração, que são os pensamentos, que são os propósitos, que são os desejos, Senhor. E nós possamos ter uma vida pura. Vamos ser tentados, Senhor, mas que a nossa vitória esteja em Cristo, que a nossa alegria esteja na justificação e que a nossa vitória esteja na fé de que nós já estamos mortos para o pecado em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. E amém. Abençoe o seu povo. Amém, Jesus. Eu só queria acrescentar 2 coisas aqui que eu vou trazer no próximo estudo. Tá? O amor de Deus. Vocês lembram que Jesus disse, se me amais, guardais os meus mandamentos. Você percebe qual é a motivação da obediência? O amor, né? O amor de Deus, na doutrina da justificação e da libertação, motivará uma vida de obediência, porque Ele já me amou. E a consciência da vitória na cruz do Calvário me dará coragem para lutar, vai dissipar o medo, o desânimo e vai me dar coragem para lutar contra o pecado. Tá bom? Eu vou desenvolver isso no próximo estudo e que eu peço para os irmãos orarem e orarem também por nós e pelos que não estão aqui para que possam estar, para nós desenvolvermos e levarmos adiante esse assunto. Irmãos, vamos ler aqui o texto de hoje à noite. Convido vocês a abrirem as suas Bíblias em
Daniel, no capítulo 7. Vamos ler aqui o texto da exposição desta noite. Daniel, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Abra sua Bíblia.